Hoje, embarcaremos em uma jornada para desvendar a história de Ester, conforme registrada na Bíblia. Nos tempos de Ester, o povo de Israel enfrentava um dos capítulos mais críticos de sua existência. O livramento que ocorreu neste livro é tão impactante que ainda hoje os judeus o celebram. A famosa festa do Purim é celebrada anualmente no 14º dia do mês de Adar, lembrando-o com reverência e gratidão a Deus pelo grande livramento. No 5º século a.C., o Império Persa estendia-se do Egito até a Índia. Dentro deste vasto domínio surge a história de Ester, uma judia. A trajetória de Ester está profundamente enraizada no contexto histórico do rei Xerxes, também conhecido como Assuero, que governou o Império Persa de 486 a 465 a.C. Israel, outrora um reino pujante, sucumbiu primeiro aos assírios e, posteriormente, aos babilônios, resultando no exílio de muitos judeus. Em 539 a.C., a Babilônia foi conquistada pelos persas sob a liderança de Ciro, o Grande. Ciro autorizou o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo. Contudo, nem todos os judeus optaram por voltar. Muitos preferiram permanecer na Pérsia, uma vez que já haviam estabelecido suas vidas ali. Estes judeus formaram comunidades e sinagogas, e mesmo imersos na cultura persa, preservaram sua identidade, suas tradições judaicas e adoração exclusiva ao Deus de Israel em território estrangeiro. É nesse contexto, com judeus dispersos por um império estrangeiro, que a história de Ester se desenrola, uma trama repleta de intriga, propósito e fé, mostrando que, mesmo em terras alheias e diante de circunstâncias improváveis, o povo de Deus pode não somente sobreviver, mas também prosperar e influenciar o curso da história. Mas afinal, quem foi Ester? Ela foi importante para o reino de Deus? Qual foi a missão de Ester? Ela foi um instrumento de bênção ou maldição? Quais foram as consequências do posicionamento de Ester para o povo de Deus? Qual o significado da festa do Purim? Quem foi a rainha Vasti? O que essa história pode nos ensinar? Assista a este vídeo até o final e vou te contar tudo sobre ela. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. O rei Xerxes promoveu uma grandiosa festa que durou muitos dias nos suntuosos salões do palácio, reunindo todo o povo de Suzã e líderes de todo o império. No último dia da festa, já embriagado, em um momento de excesso e orgulho, o rei mandou chamar a rainha Vasti para que ela exibisse sua beleza e dançasse diante de todos. No entanto, Vasti negou o pedido do rei, dizendo: "Não vou." Sua recusa reverberou pelos corredores do palácio, despertando a ira de Xerxes. Seus conselheiros, preocupados com o impacto que tal atitude poderia ter sobre as demais mulheres do reino, aconselharam Xerxes a destituí-la do trono. A busca por uma nova rainha teve início. Dentre todas as candidatas, destacou-se uma jovem judia órfã chamada Hadassa, conhecida pelo nome de Ester, sua identidade persa. Ela conquistou o favor do rei e foi coroada como a nova rainha da Pérsia, mantendo sua identidade judaica em segredo. No meio das intrigas da corte, um judeu chamado Mordecai, conhecido pelo nome Mardoqueu, sua identidade persa, primo e tutor de Ester, descobriu um plano para assassinar o rei. Embora seu ato tenha sido registrado e tenha salvado a vida do rei, a recompensa por sua ação ainda estava por vir. Entretanto, uma sombra pairou sobre o destino dos judeus no Império Persa. Amã, o principal conselheiro do rei, teve seu orgulho ferido por Mardoqueu, que não se curvou em sua presença. Consumido pela fúria, Amã concebeu um plano maligno para exterminar todos os judeus do império. Ele alertou o rei sobre um povo, os judeus, que, segundo ele, estavam infiltrados no império, não se submetendo às suas leis, nem respeitando sua autoridade. Convenceu o rei a assinar um decreto que determinava a morte de todos os judeus. Ao tomar conhecimento da ameaça iminente,
Mardoqueu vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas, enviando a Ester uma mensagem urgente. Ele suplicou que ela intercedesse junto ao rei em favor do povo judeu e revelasse o que estava em curso. Entretanto, ninguém podia apresentar-se diante do rei sem ser convocado. Quem o fizesse seria imediatamente condenado à morte. A princípio, Ester teve receio em desobedecer a essa lei do império, mas Mardoqueu a lembrou de que seu propósito era superior às leis de homens. Argumentou que ela havia sido feita linda e se tornado rainha justamente para cumprir esse papel divino, para mostrar coragem e ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele indagou Ester: "Você acredita que após exterminarem nosso povo, Amã não virá atrás de você? Acha que não descobrirão sua origem judaica?" Diante disso, Ester reconheceu sua missão divina e solicitou que os judeus orassem e jejuassem ao Senhor por 3 dias consecutivos. Após esse período, ela, vestida com trajes reais e perfumada, e portando uma fé inabalável, decidiu que iria ao encontro do rei, mesmo sem ser convocada e correndo o risco de morrer. Ela se apresentou diante de Xerxes de maneira humilde, delicada e bela. O rei ficou encantado com Ester e perguntou o que ela desejava, prometendo conceder-lhe o que pedisse. De forma amorosa, ela solicitou que o rei e Amã participassem do banquete que havia preparado para ambos. Em uma intervenção divina, na noite anterior à apresentação de Ester perante o rei, Deus tocou o coração de Xerxes e fez ele ler sobre a ação heróica de seu primo Mardoqueu no passado. E naquele momento, o rei decidiu homenageá-lo imediatamente. Por uma intervenção divina, Amã foi compelido a honrar Mardoqueu publicamente por toda a cidade antes de comparecer ao banquete de Ester. Ester serviu o banquete ao rei com carinho, que mais uma vez se encantou com o seu jeito meigo. As mulheres têm esse dom por natureza. Na ocasião, Ester desvendou ao rei o maquiavélico plano de Amã, que deixou Xerxes irado. Amã acabou encontrando seu fim na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. Ester, com a permissão do rei, assumiu uma posição política no império e emitiu um novo decreto, autorizando os judeus a pegarem em armas e defenderem-se de seus adversários. Os judeus, então, venceram aqueles que lhes desejavam mal. Assim, Ester foi celebrada como uma ilustre rainha e mulher de Deus, uma grande líder política que libertou seu povo das garras de seus inimigos. A história de Ester ressoa de maneira poderosa em nossos corações nos dias de hoje. Em suas páginas, somos confrontados com os temas de fidelidade, providência e a incrível graça de Deus. Ester, uma jovem judia vivendo em terras estrangeiras, poderia ter escolhido esconder sua identidade e se conformar com a cultura ao seu redor, submetendo-se à lei do homem e do governo civil pagão e contrariando a lei de Deus. No entanto, quando a lei divina estava em risco, ela optou pela coragem em vez do conforto, pela fé ao invés das coisas desse mundo. Permaneceu fiel ao Deus de Israel, mesmo correndo o risco de ser morta. Poderia ter se omitido e ignorado o apelo de seu primo, uma vez que estava em uma posição confortável. No entanto, Ester recordou-se de seu propósito eterno e decidiu seguir a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida terrena. Em cada geração, Deus busca pessoas dispostas e corajosas a se erguerem e tornarem-se instrumentos em suas mãos. Deus não escolhe pessoas já qualificadas, Ele qualifica as que escolhe. Ester pode não ter parecido a escolha mais óbvia para ser a heroína de uma nação, mas era exatamente quem Deus precisava naquele momento. Sua obediência e fé alteraram o curso da história. Além de Ester, temos outra mulher corajosa nessa história. Muita gente se esquece ou não menciona o posicionamento da rainha Vasti. Sem a atitude dela, não teríamos a rainha Ester ou a salvação do povo judeu. Vasti demonstrou notável coragem ao dizer não diante de uma ordem do rei que a colocaria em uma situação degradante e que iria contra seus princípios. Essa bravura nos faz refletir sobre a importância de defender aquilo em que acreditamos, mesmo diante de pressões externas. O rei ordenou que sua esposa, a rainha Vasti,
viesse e dançasse diante de todos os seus convidados, mas ela assombrou aquele grupo de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse não. Eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos, bens materiais e toda a sua fama. Mas sua resposta permaneceu a mesma. Não. Ela mudou a história e, após ser deposta, Esther tornou-se rainha e o povo judeu foi salvo. Até os dias de hoje, o povo judeu celebra um grande feriado em memória de uma mulher que disse não e, com isso, abriu a porta para a salvação de sua gente. O rei era um indivíduo cruel e sanguinário, que tirava vidas, sem grandes motivos. Seu primeiro-ministro, Amã, era comparável a figuras como Mao Tse-tung da China ou Kim Jong-un da Coreia do Norte, uma espécie de tirano comunista e sanguinário da época. Alguém que detestava os desígnios de Deus e estava determinado a exterminar os judeus. Diante desses homens impiedosos, quando disseram a Vasti que ela poderia perder o trono, suas riquezas e até mesmo sua vida, ela respondeu: minha resposta é não. Corajosa, né? E se você estivesse no lugar dela e esse episódio ocorresse hoje, qual seria a sua resposta? Como se posicionaria se um ditador comunista tomasse o poder do Brasil e exigisse que você dançasse ou trabalhasse para ele? Como você se posiciona diante das injustiças que vê ao seu redor? A postura de Vasti nos faz refletir sobre nossas atitudes cotidianas na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, com amigos ou família. O que estamos omitindo para não perder algo? O que temos feito ou evitado em nome de agradar um amigo, parente, cônjuge ou filho? O que tem comprometido a sua fé, sua dignidade, seus princípios e valores? A recusa de Vasti em obedecer ao rei teve um impacto significativo na história, levando à ascensão de Esther ao trono e, em última análise, à salvação do povo judeu. Isso nos faz refletir sobre como ações individuais, por mais singelas que sejam, podem gerar consequências profundas e duradouras. Até os tempos de hoje, os judeus comemoram a festa do Purim, que é uma festa judaica que comemora o livramento dos judeus do extermínio no Império Persa. Se Deus não tivesse levantado Esther para influenciar politicamente o governo do Império Persa, o povo judeu teria sido exterminado da terra. Essa é uma das principais bases teológicas da tradição judaica para defender a interferência religiosa na política, pois entendem que, se esse espaço for ocupado pelos seus inimigos, podem sofrer perseguições e extermínios. Nesse ponto, a história de Esther nos faz refletir sobre a importância da mulher cristã e da igreja na política. A participação dos cristãos no governo civil é essencial e faz toda a diferença na obra do reino de Deus. Um bom governo ajuda o povo a ter uma vida tranquila e de piedade, enquanto um mau governo impede que isso aconteça. A Coreia do Norte possui um governo comunista opressor, ausência de liberdade e detém completamente a propagação da palavra de Deus. Sua perseguição intensa cria tantos empecilhos que milhões de norte-coreanos nascem, vivem e morrem sem ouvir falar de Jesus Cristo. É proibido ler a Bíblia na Coreia do Norte sob pena de morte. Em contrapartida, na Coreia do Sul, onde o governo tem influência dos cristãos na política, a liberdade é proporcionada, a igreja cresce, prospera e envia missionários ao mundo inteiro. Veja a diferença entre os dois países. A participação dos cristãos na política é essencial e faz toda a diferença na obra do reino de Deus. Devemos orar, trabalhar e influenciar na política para que haja bons governantes. E é uma das maneiras que temos de refrear o mal nessa terra. Devemos nos empenhar em favor de boas leis para proteger as crianças que ainda não nasceram e proteger casamentos e famílias. Precisamos proteger as crianças das influências ideológicas e revolucionárias corruptas que desejam usar as salas de aula para ensinar todo tipo de perversão. Quando refletimos sobre nossa própria jornada, frequentemente nos sentimos inadequados, como se estivéssemos em exílio em um mundo que não compartilha de nossos valores. No entanto, assim como os judeus na Pérsia preservaram sua identidade e permaneceram fiéis a Deus,
somos chamados a fazer o mesmo. Diante das tentações de conformismo, a história de Ester nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus nos acompanha a cada passo. Nossa esperança não se fundamenta em nossa própria força, mas na graça transformadora de Deus. Mesmo em terras estrangeiras, ou mesmo em crises políticas e nas circunstâncias mais sombrias, a luz de Deus pode brilhar através de nós, se confiarmos e obedecermos a Ele. Não se esqueça, nunca se submeta às leis humanas se elas contrariarem a lei de Deus. É preferível sacrificar uma vida terrena do que comprometer a eternidade.